grandes problemas, tem pessoas que se perdem com problemas tão pequenos. Tem pessoas que não têm o conhecimento, o cabedal de conhecimento para lidar com alguns problemas maiores. Qualquer coisinha para ele já se desespera. Você conhece alguém assim? Que se desespera com qualquer coisa? Que perde a cabeça com qualquer tipo de problema? Como pode Jesus Cristo, irmãos, não se preocupar com os detalhes da nossa vida? Tem pessoas que acham que Jesus somente se preocupa com coisas grandes. Não, Jesus também se preocupa com coisas pequenas. Porque Ele tem o prazer em ver você satisfeito em tudo na sua vida. Quem tem o prazer de confiar em Jesus, Jesus sabe do seu emocional, Jesus conhece da sua parte intelectual, Jesus ele se importa com tudo em você. Então não coloque Jesus somente em muitos mundos de problema, não. Chame Ele para todos os momentos da sua vida, ponto. No entendimento, irmãos, o primeiro milagre que nós compreendemos talvez seja ali em Caná da Galileia. Mas existe a necessidade de nós entendermos que a exegese bíblica, nós compreendemos que Jesus, Ele aplica milagres em tantos momentos. E um dos milagres que o Senhor trouxe para mim aqui foi onde Jesus está de uma forma tão transcendental. O que é isso, pastor? Fora da nossa realidade, ou alguns termos mais teológicos, metafísica, onde Deus faz coisas muito superiores. Jesus aqui, irmãos, está justamente interessado em curar pessoas. Jesus está no meio das suas terras, Jesus está no meio do seu povo, Jesus está na Galileia. Agora visualiza comigo, vem comigo agora na Galileia. Jesus agora está no meio de leprosos, Jesus agora está no meio de doentes, Jesus agora está no meio de pecadores. Em Cafarnaum a mesma coisa. Jesus está no meio de pessoas que estão necessitadas. E a Bíblia diz, irmãos, que uma multidão de pessoas, agora visualiza isso. Jesus andando no meio de uma multidão de pessoas doentes, carentes, necessitadas, com problemas, dificuldades. E Jesus, olha para mim, não feche os olhos não, olha para mim aqui. E no meio daquela multidão de pessoas, a Bíblia diz, irmãos, que parece que está incomodando os atos que Jesus está fazendo. Os milagres, Léo, estão incomodando as pessoas. Juan, os milagres estão fazendo pessoas ficarem meio que nervosas com Jesus. Você já viu pessoas ficarem nervosas? Você já viu pessoas ficarem nervosas? É uma pequena abelha. Você já viu pessoas ficarem nervosas com coisas boas que você faz? Parece algo muito estranho, mas existem sim pessoas tão doentes, tão problemáticas, que ficam nervosas com benefícios que você proporciona a outros. Existem pessoas que têm esse sério problema. E qual, pastor? O mesmo que tocou o coração dos fariseus, dos publicanos. Porque enquanto Jesus está curando, os fariseus, os publicanos, os hipócritas, estão vendo os benefícios que Jesus faz, e mesmo assim estão nervosos com as atitudes que Jesus está realizando. Então, eu já quero abrir um aspas aqui e dizer para você que existem pessoas que mesmo que você faça o melhor, não vão gostar. Que mesmo que você imponha o melhor, você faça o melhor, você ajude, você proporcione melhorias para alguém de vida social e etc. Mesmo assim, talvez não vão gostar do tipo de atitude que você está tendo. Então, fique em paz, porque isso aconteceu com Jesus. A ingratidão faz parte, infelizmente, da raiz adônica. Quem é isso, pastor? Adão. Adão que tinha Deus, Adão que tinha um paraíso, Adão que tinha todos os alimentos necessários, Adão que tinha tudo e mesmo assim foi ingrato, porque o Senhor disse para ele, não coma aquilo que é meu. Então existem pessoas sim que são ingratas. E aqui está acontecendo isso. Nesse momento agora que Jesus está no meio de tantas pessoas, o interessante é que Jesus, ele foi levado para um alto monte por esses ingratos, por esse tipo de gente que por mais que Jesus abençoe, mas tem um coração ruim, levaram Jesus para um alto monte, para uma multidão de pessoas inflamadas querendo milagres, mas outros querendo matá-lo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus realiza tantos milagres, tantos milagres, tantos milagres,
que eu acredito que nessa manhã Ele fará aqui no nosso meio também, no nome do eterno Deus, que no meio daqueles milagres, alguns tentaram contra Ele, tentaram matá-lo. Sempre vão tentar destruir aqueles que fazem coisas boas. Sempre vão tentar abater, abafar aqueles que têm um coração bom. Já tentaram abater você? Já tentaram tirar de você aquela vontade de fazer o bem? Já te colocaram no alto cume de um monte para te empurrar e falar: olha, aqui nós não gostamos desse tipo de comportamento. A sociedade lá fora prega isso. Que lá fora é dente por dente, olho por olho. Isso aí é lá da lei de Hammurabi. Você conhece a lei de Hammurabi? A lei de Hammurabi, depois você estuda na sua casa. A lei de Hammurabi foi uma das primeiras leis que dotaram a humanidade. E na lei de Hammurabi, que depois surgiu as outras leis, é justamente onde vem essa questão: olho por olho, dente por dente. Ou seja, cada um no seu quadrado. E se tocar em mim, eu firo você também. Não toque naquilo que eu faço, porque é assim as questões. Mas com Jesus, Deus quebra isso. E Jesus vai quebrar essa lei. Ele diz assim: na lei vocês entenderam que era olho por olho, dente por dente, cada um no seu quadrado, mais ou menos assim. Mas eu não sou assim. Se alguém ferir o teu rosto, dê a outra face para que essa pessoa faça. Pastor, o que é isso, pastor? Você saco de pancada? Aprenda no original, pelo amor de Deus. Porque alguns acham que é mais ou menos, não. Se alguém vier contra mim, eu estou fazendo bem. Se bater no meu rosto, dou outro. Não, bate mesmo. Não é isso. No original, o que é, pastor? Se alguém te ferir, dê a outra face. O que é da outra face? Se retire daquele lugar. Porque aquele lugar não te pertence. Porque aquele ambiente não é bom, favorável para você. Existem certos tipos de ambientes que Jesus vai sumir. E Jesus fez isso. Meu Deus. Jesus realiza um milagre. E esses milagres estão indo de forma tão grande que a hostilidade aumentou. As acusações aumentaram. E então Jesus sai de perto de quem quer matá-lo. Jesus então se retira daquele ambiente onde ele está fazendo bem, ele está beneficiando pessoas, mas ele sai daquele ambiente porque queriam matá-lo e não era o tempo dele morrer. Então ele se retira daquele ambiente para continuar a sua peregrinação. Então algo que eu vou te ensinar e guarde no seu coração: por favor, valorize o seu caminhar da vida, porque existem certos tipos de mesas no qual estão te oferecendo veneno para te matar, destruir você, e você mesmo assim: não, vou continuar aqui apanhando, sofrendo, nessa situação tão ruim. Aprenda com Jesus. Existe certo tipo de mesa que não te cabe mais. É o senso de valorização. É o senso onde eu paro para ver: calma aí, até aqui eu aguentei, mas sinceramente, se não estão querendo a minha presença, eu vou para um lugar onde tem necessitados. Eu vou para um ambiente onde tem pessoas que estão precisando da minha presença. Meu Deus do céu. E Deus está dizendo isso aí aqui para o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Pare de dar o teu rosto à tapa para alguém que sabe do teu potencial, do amor que você faz. Saia do ambiente de pessoas que querem ver o teu fim. Saia do ambiente de pessoas que querem ver a tua vergonha. Sai do ambiente de pessoas que querem ver você morto, morta. É necessário retirar pessoas que não gostam de ser muitas vezes contrariadas, porque a função de Jesus, ele não veio para trazer paz. Jesus veio para contrariar aquela hipocrisia que tinha naquela época, onde os fariseus vestiam roupas bonitas, mas o coração era contaminado. Existem certo tipo de pessoas que não gostam de ser contrariados. Você é assim, nós somos assim. A nosso tipo de reação com alguém que está querendo ver o nosso melhor. E muitas vezes nós não entendemos o ato de sermos contrariados. E aí eu vou, sabe na coisa, está querendo ver o meu mal, né? Sai daqui. E joga panela e briga todo dia.
Para com isso. O ato de você ser contrariado por alguém que te ama é porque está te querendo ver você melhor. Ou esposa, ou esposo, pare de querer brigar, jogar panela na cabeça, botijão voando. A vizinhança, misericórdia. A vizinhança sabe quando você e a sua esposa estão conversando. É uma conversa sadia, não é? Meu Deus, as portas quebram, copo voam, panela já está toda amassada, parecendo as panelas do Chaves. Meu Jesus Cristo, Deus não quer isso para você. O ato de eu ser inteligente não é a forma como eu respondo na mesma altura que estou sendo contrariado, mas o sábio é aquele no qual entende a correção e fala, espera aí, algo bom está vindo para o meu crescimento. Então eu preciso aprender com Jesus. Jesus vai começar a retirar pessoas da vida de alguém aqui que não gosta de ser contrariada. Jesus vai começar existem pessoas que estão muito acostumadas a ouvir somente o sim. Estão muito acostumadas a somente aplaudir as suas vontades. E Jesus não vem para isso. Jesus vem para contrariar as nossas vontades, porque Ele sabe o que é melhor para você. Então todas as vezes que Jesus te contrariar, todas as vezes que Jesus vier e falar, para, não é assim, comportamento errado, você é assim, olha, aprenda, é porque Ele quer extrair de você o melhor. Oh glória! Jesus quando nos aperta, filhão, é porque Ele sabe que dá para apertar igual azeitona. Quanto mais é apertada, Joana, mais consegue extrair os melhores óleos. Então Deus está dizendo para ti, tudo aquilo que vem para te contrariar, é para te extrair de você o melhor que você tem. Meu Deus, aleluia! E tem horas, irmãos, que para extrair de nós o melhor, Deus enviará até o diabo. Pastor, Deus que me livre, quase tu fez o sinal da cruz, que eu vi daqui. Mas Jesus, ao ser tentado durante 40 dias no deserto, Deus não enviou um anjo. Deus permitiu que o próprio Satanás fosse ali para justamente vir para extrair de Jesus aquilo que ele adquiriu durante 40 dias no deserto. E quando chegou ali, olha o que aconteceu, e aí, está com fome? Pega as pedras, transforma em pães. O diabo é expert em fazer isso conosco, não é? Onde nós vamos perder o nosso tempo pedindo para Deus para transformar pedras em pães. Olha o que o diabo faz. Espera aí, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pronto, Jesus já responde à altura que Satanás merece, com sabedoria. Então todas as vezes que eu estou sendo pressionado, tenha sabedoria na tua boca. Ai meu Deus, me ajuda a pregar. Fale para o teu irmão aí do teu lado, fala assim, responda com sabedoria e não com grosseria. Ixi. Posso continuar? Porque tem gente que na hora da pressão é só grosseria que sai dessa boca. É só paulada. Se o diabo está oferecendo pedra, ela pega a pedra e vem Satanás, que agora vai ter fight aqui, né? E o pau quebra. Se o diabo está dizendo, olha, pula do precipício, ele fala, vou pular só para você ver o quanto que eu sou poderosa. Sou poderoso. Não me duvida de mim, não. Tem gente que gosta de responder nesse nível. Jesus, e aí, se você se prostrar, me adorar, você vai ver só se eu não sei adorar do jeito que você quer. Pare com esse comportamento onde todas as pressões que você passa, você responde à altura daquelas pressões. Responda com sabedoria. Pare de colocar nos seus dedos nervosos palavras no qual você sabe que presencialmente você não falaria. Tem ou não tem pessoas com dedos nervosos aqui? Que discute tudo pelo WhatsApp. Que é muito valentona pela forma de, né, pelo celular. Para com isso é coisa de criança. Aprenda que com Jesus, você vai ter que lidar de face a face. Então nós aprendemos com Jesus, irmãos, se não querem ouvir a verdade, vire as costas.
Saia de perto deles. Quem não aceita ser transformado em embates, contrariados, não merece a sua presença. Meu Deus, repete isso para alguém. Você tem coragem? Tem. Quem não aceita ser transformado em embates, contrariados, não merece a sua presença. Tem horas que Jesus olhou assim e disse assim: olha, vocês não são dignos mais de eu estar no meio de vós. E Jesus então se retira no meio da sua terra chamada Nazaré. Irmãos, eu aprendo com Jesus a lidar. Existem certo tipo de pessoas que, como a Bíblia diz, são como porcos no qual Deus não vai entregar pérola para eles, ou seja, não valoriza o que sai da tua boca. Então aprenda que o que você tem são pérolas preciosas, que você não pode desperdiçar, Natan, em qualquer ambiente. Existem certo tipo de situação e lugares que você sabe que se você falar tudo aquilo que você tem no seu coração, não vão valorizar as suas palavras. Então valorize as pérolas que você tem na sua boca. Aleluia! Não entregue para porcos aquilo que você conquistou com muito valor. Meu Deus! Quando você toma a posição de sair, Jesus ele vai para a Galileia, e quando Jesus chega na Galileia, agora eu já estou aplicando já para nós encerrarmos. Jesus chega na Galileia, Jesus vai para a sinagoga na Galileia, e as pessoas gostam de Jesus pela sua oratória. É tão lindo isso, porque Jesus fala muito bem. Jesus tem uma oratória excelente, excepcional. E Jesus vai para Nazaré, e tem uma repulsão daquela terra, uma hostilidade naquela terra. Nazaré nunca o recebeu muito bem. A terra onde ele nasceu foi a terra onde foi muito esquecido. Aprenda que nem sempre aqueles que cresceram contigo vão te amar. Talvez vão te amar até o momento que você está no mesmo nível que eles estão. Mas se Deus vem e te coloca um pouco melhor, ou vai te proporcionando algumas coisas maiores, a terra de Nazaré vai recusar a Jesus. Os milagres que Jesus fazia. Então Jesus, vendo que a terra de Nazaré não estão me querendo, ele volta para Galileia. Parece que Jesus está indo para Nazaré, para Galileia. Nazaré, Galileia. Nazaré, Galileia não me aceita. Vou para Nazaré para ver se me aceita. Também não me aceita. Vou voltar para Galileia de novo. Jesus fica nessa questão de ir e vir. Isso mostra algumas coisas. O que é, pastor? Algo ele vai fazer. Diga comigo, algo ele vai fazer para resolver esse problema. E foi justamente, irmãos, em um dia de sábado. Jesus volta para Galileia, depois que foi hostilizado em Nazaré, volta para Galileia, e lá dentro da Galileia, num dia de sábado, ele acha muito interessante ficar ali em uma sinagoga, nos momentos onde eles estavam, na Galileia, e a Bíblia diz, irmãos, que ele vai ganhando um grande público ali, naquela cidade. O versículo, vamos pegar aqui, o capítulo de número 7, a seguir, depois vocês leem na sua casa, capítulo de número 6, mas a seguir, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele vai para dentro da sinagoga, ele vai ministrando as suas palavras, ele vai pregando o evangelho, até um dia onde, dentro da sinagoga, na Galileia, tem um homem onde ele está possuído por demônios, um homem que tinha um espírito imundo. A Bíblia diz, irmãos, que ele estava ali naquela sinagoga, ou seja, Jesus entra na sinagoga, e já estava um homem endemoniado lá dentro. Olha que coisa estranha e esquisita. Porque aquele homem ia para o culto na sinagoga possuído. Aquele homem estava no culto endemoniado. Até um certo dia que Jesus entrou naquele culto e sentiu que alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Existem certos tipos de reuniões que o diabo não pode assistir. E o culto que Jesus está, Satanás não assiste. Satanás é expulso.
Você pode levantar a tua mão no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O culto que você fará na tua casa essa semana, Satanás, se tiver algum tipo de horte maligna lá, vai sair no nome de Jesus, porque o culto que Jesus está, Satanás não fica. Então, em nome de Jesus, que levanta a tua mão e diga: o culto que Jesus está, Satanás não fica. Ele é expulso. Não fica. Faz o culto na sua casa. Abra a sua Bíblia lá dentro. Entra no ambiente profético. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem estava ali endemoniado. E Jesus então começa a trazer a sua palavra. Talvez aquele endemoniado, irmãos, talvez aquele endemoniado, aquele homem, talvez teve até oportunidade para falar. Talvez aquele homem teve alguns momentos na vida dele, mas naquele dia, quem iria ministrar era Jesus Cristo de Nazaré. Jesus entra na sinagoga, irmãos, com autoridade e poder. E ele começa a ministrar aquela palavra poderosa. E os demônios talvez falam um para o outro, sabe? Jesus chegou, Jesus está aí, ó. Hoje a gente vai perder esse território. Oh, glória a Deus. Hoje as coisas vão começar a ter mudança. Então você já ouviu falar de gritos de endemoniados? Aconteceu aqui. A Bíblia diz, irmãos, que eles gritaram e Jesus olhou para os endemoniados que ali estavam e disse: cala-te, quieta, porque quem comanda esse lugar é Jesus. Oh, glória! Quando Jesus começa a observar que existe algum mal na família, na casa, no lar, em algum ambiente, ele não entrevista, ele manda sair. E Deus está dizendo: eu entro na tua família, na tua casa, não vou entrevistar o mal, eu vou mandar sair todo o mal que tem afligido a tua família. Levanta a tua mão e diga: eu creio em nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus liberta. Fale o nome de Jesus na tua casa. Pastor, eu preciso falar, grita o nome dele lá dentro. Tem um momento de falar, você, pastor, vou começar meu dia, fala, o sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus, tem horas, irmãos, que eu falo, meu Deus, a minha esposa, tudo que nós estamos fazendo em casa, ela fala no nome de Jesus. Um dia desse, eu fui pegar água na geladeira, eu falei, meu bem, a água está meio estranha, minha filha, não, mas vai esfriar em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, em nome de Jesus a água vai esfriar. Oh, glória, amém. Né? Irmãos, qualquer situação que a minha esposa vai fazer e ela sente que tem alguma coisa estranha, ela fala, em nome de Jesus. Aí esses dias, não sei o que eu estava fazendo, acho que era no carro, sei lá. Eu falei, meu bem, até isso o nome de Jesus também vai fazer. Vai, porque ele faz tudo. O nome de Jesus tem poder. Deus está nos ensinando esta manhã, meu irmão. Não adianta você reclamar, murmurar. Pastor, meu Deus, o que eu faço? Clame pelo nome de Jesus. O nome de Jesus soluciona os problemas da tua casa, na sua vida. Não adianta reclamar, é Ele. Eu fui criado nesse ambiente, irmãos, e tudo que acontecia era sangue de Jesus. Bati o pé, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Ia lá fazer o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. A igreja precisa voltar a clamar o sangue de Jesus na casa deles. Volte. Pastor, a prova está difícil, mas o nome de Jesus vai dar certo. Meu Deus, o trânsito está fechado. Fala, o nome de Jesus vai abrir. Senhor, as coisas parecem que estão fora do controle. Tem alguém doente, vai tomar Doril antes não. Fala, o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não leva para o médico. Antes de ir para o médico, vamos orar, porque o nome de Jesus tem poder aqui na nossa casa. Oh, glória. Nós vamos fazer qualquer evento na nossa família. Não, espera aí. Antes de nós assinarmos, antes de nós fazermos algo, vamos chamar pelo nome de Jesus. Atrai aquele que faz o milagre para dentro dos teus ambientes. Não tire Jesus dos seus propósitos, porque Ele quer participar de tudo. Aleluia. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus liberta físico, liberta emocional, liberta espiritual. Onde Jesus está, nós somos acostumados a viver milagres. Pastor, quero ser acostumado a viver milagres. Olha para mim, não feche os olhos.
Pastor, eu quero ver milagres. Então aprenda, a partir desta manhã, chame por Ele. Chame por Ele, porque Ele vem. Estou terminando. Sinagoga, lugar de culto, espaço religioso, lugar complicado. Sinagoga, espaço religioso. Na sinagoga, irmãos, que Jesus entrou para pregar, eles aplaudiam a oratória, mas não tinha sensibilidade no espírito. Tinha demônios dentro da sinagoga, mas eles não tinham discernimento de espírito que ali tinha demônios. Então, o que eu preciso aprender, pastor? Nós não podemos aplaudir oratória, porque oratória até papagaio fala. Nós temos que entender onde Jesus está. Jesus, depois que viu o espaço religioso, Jesus sente a vontade de sair daquele espaço religioso e entrar numa casa. E agora nós vamos aplicar o texto para nós encerrarmos. Mateus capítulo 8, versículo 14. Depois que Jesus sai daquele espaço religioso de oratórias, demônios saindo, curas acontecendo, prodígios acontecendo, Jesus agora decide ir para uma casa. Eu acho isso lindo em Jesus. Porque depois que Jesus viu o espaço religioso, Jesus entra em uma casa, Jesus sente vontade de sair daquele espaço religioso para entrar em uma casa. Olha para mim, ei, olha para mim. Ele entra naquela casa. Então Jesus entrou para o quê, pastor? Para relaxar. Casa é lugar de descansar, não é verdade? Você sente prazer quando você sai do trabalho e vai para casa? Olha aí. Você sente prazer em voltar para casa, irmão? Hein, irmã? Deixa eu ver, porque só alguns deram glória. Tem coisa estranha aí. Pastor, porque quando eu chego em casa, pastor, não tem paz. Porque quando eu chego em casa, pastor, só tem guerra. Só tem doença. Jesus entrou em uma casa, irmãos, que tinha problema, mas ele entrou. E o problema que aquela casa enfrentava era algo que algumas pessoas, sabe, de vez em quando dá febre. A sogra de Pedro está doente dentro da casa, talvez de Pedro aqui. Ao entrar na casa de Pedro, ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra, Jesus viu aquela mulher, no qual estava acamada com febre. Não era uma lepra, não era uma doença contagiosa, era uma febre, irmã. Filho, era uma doença no qual, talvez, nos dias nossos aqui, talvez seria algo meio assim, não é? Mas bem, Jesus quando entra naquela casa, qual o primeiro lugar que você vai mostrar para alguém que está vindo a primeira vez? Uma sala, não é? Um lugar que tem ali um sofá, um lugar de, né? Mas Jesus vai direto para onde, pastor? Acamada. Eu não sei onde estava aquela cama, mas com certeza um lugar de conforto. Jesus entra pelos ambientes daquela casa e vai justamente no lugar onde as pessoas buscam conforto, mas lá está doente. Existem ambientes da nossa vida, da nossa casa, que nós temos buscado conforto, mas quando nós chegamos lá, nós encontramos doença. Existem lares doentes. Existem casas doentes. Existem famílias que estão doentes. Jesus entrou na casa de barro. Por quê, pastor? Porque ali dentro tinha uma pessoa que precisava de uma cura. E não adianta você esconder aquela sogra, aquela doença, aquela situação, aquela mulher dentro de um quarto, porque Jesus, quando entra numa casa, ele detecta o que está errado. Oh, glória! Aleluia! Sabe, minha filha, Jesus, quando ele vai entrando pela casa, ele vai detectando. Espera aí, eu sei, Pedro, né, o pensamento meu, tá bom? Pedro talvez vai querer dar alguma coisa para Jesus. Jesus fica por aqui, mas de repente coloca aquela mulher em cima de uma cama. E geralmente quando você não quer chamar muita atenção, até tranca a porta, não é? Para não vou incomodar aqui os meus visitantes. Mas quando Jesus entra naquela casa, pastor Alain, meu Deus, parece que Jesus, ele ama entrar em ambientes que estão doentes. Olha para mim aqui, casal. Olha para mim, família.
Existem áreas da tua família, da tua casa, que não adianta você ficar escondendo, que não adianta você maquiar com uma cortina, com passeios, com viagens, com presentes, que não adianta você falar, não, esse cantinho aqui, deixa essa doença, essa situação ficar aqui sendo maquiada. Jesus, quando entrou na casa de Pedro, ele foi entrando em lugares que estavam doentes, e ele está dizendo, Mário, prega para o meu povo, que hoje eu entrarei na tua casa, não em lugares que já está tudo em paz, não, mas eu sou alguém que detecta doenças, e se tem doença na tua casa, Jesus entra para curar. Oh glória, aleluia. Rafael, Mayra, Jesus entra para curar. Era uma casa de barro, mas aquela mulher estava doente. Geralmente você mostra as suas coisas bonitas, a sala, a cozinha, mas alguém ali vai falar, oh meu Deus, está doente. Eu amo quando alguém fala o que está errado. Eu amo quando alguém detecta o que está errado. E aquela mulher foi detectada, está doente. Fale para Jesus quem é que está doente. Pastor, minha esposa não está bem, fala para ele. Pastor, meu esposo não está bem, fala para ele. Meu filho não está bem, fala para ele. Diga para ele, agora não esconda mais. Me ajuda a pregar? Fala uma pessoa mais linda do teu lado. Não esconda de Jesus não, fala para ele quem está doente. Fala. As emoções não estão boas, fala para ele. Ela está meio afastada dos caminhos, fala para ele. Está acamado com febre. Geralmente a febre, o que faz uma pessoa febril? Primeiro detecção, acho que é a palavra certa. Quando você detecta uma pessoa que está com febre, primeira coisa, irmãos, vai para debaixo de 7 edredons. O ato de uma pessoa febril doente é se esconder. Detalhe, começa a parar de comer. Pessoa febril não come. Já viu a pessoa, só se for muito bom de boca, né? Na pessoa febril, primeira coisa que faz é parar de comer. O que é isso? Pessoa febril espiritualmente para de se alimentar da palavra. Começa a perder as suas forças. Não tem mais força para orar, não tem mais força para jejuar, não tem mais força nem para cultuar. Pessoa febril tem o comportamento de ficar sempre ali, ó. Qual? Você detecta que está quente por fora, mas por dentro a pessoa está como? Que frio, não é assim? Pessoa doente espiritualmente geralmente está nesse comportamento. Por fora está pegando fogo, mas no seu interior está frio. Não tem mais ânimo, não tem mais coragem. Jesus vai entrando pelas portas da casa de Pedro. Oh, aleluia. Oh, recantarabai. Jesus vai para perto daquela cama. Aquela mulher está deitada na cama. Jesus não vai ver se ela está febril. Jesus não vai tocar na pele dela. Jesus não vai chegar ali. Não. Jesus, oh meu Deus, como eu amo Jesus, irmãos. O clima daquele ambiente geralmente é esse. Uma pessoa doente da nossa casa, você sabe como é. Parece que muda a atmosfera, não é? Uma pessoa doente dentro da casa, você... Uau, tem pessoa doente, tem alguém doente. Jesus entra na casa e já quer mudar o ambiente, o clima daquela doença. É Jesus dizendo, eu vou mudar o clima da tua casa, viu, meu filho? Eu vou tirar aquele ambiente de doença. Existem certos tipos de famílias que parece que é um certo ambiente de doença, de enfermidades. O clima será alterado. Levanta a tua mão em nome de Jesus e diga, o clima da minha família, o ambiente da minha família vai ser alterado por causa de Jesus. Jesus entra e tudo começa a se movimentar. E eu termino por aqui. Conta para ele, fala para ele o que está acontecendo, diz para ele, fala para ele que o clima não está favorável, tem alguém doente, a minha casa está assim, minha família está assim, o meu casamento está assim, está quase para rachar, minha esposa está doente, meu esposo está doente, família de pessoas doentes que a tendência de um atrair o outro para debaixo do edredom. Um vai dizer, eu estou mais doente que você. Tem gente que disputa a doença dentro de casa. Deus que me livre. Tem ou não tem desse tipo de gente? Que quando você fala, estou ruim, e você, estou péssimo.
Poxa, o ruim vai cuidar do péssimo. Como é que fica essa situação, meu Deus? Não é? Pessoas doentes, ninguém está bem. É doença. É doença. Não é possível que toda semana tem briga. Não é possível que todo dia é faca raspando no chão, misericórdia. É doença. Isso é doença. E Jesus está querendo tirar essa doença de dentro da tua casa. Essas brigas rotineiras, esse comportamento frio, essas atitudes estranhas. Jesus então vem para mudar aquele clima. Então Jesus vem. Eu termino aqui. E quando Jesus toca naquela mulher, glória a Deus, olha o texto, e tocou-lhe na mão dela, e a febre a deixou. Meu Deus, parece que eu vejo a cena. Quem está vendo a cena? Jesus vindo até a cama daquela mulher, e Jesus tocando na mão dela, e a febre deixou. Saiu toda aquela doença, aquela crise, aquela situação, aquela frieza. Jogou os edredons para fora, já deu um pulo daquela cama, e já, sabe o que a mulher fez? Olha o que a Bíblia diz: trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com as suas palavras expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Em outros textos, irmãos, em outras palavras, a Bíblia diz que aquela mulher saltou da cama e foi fazer uma comida para Jesus Cristo. Ela começou a servir. Pessoas doentes não conseguem servir, pessoas doentes não conseguem fazer nada para Jesus. É só problema, é só problema, é só problema. Mas hoje Ele quer te tocar, Ele vai te tocar, e toda essa situação de problema vai sair, porque você vai dar um pulo dessa cama hoje. Hoje você vai dar um salto dessa sua vida, meu filho. Hoje você vai dar um salto, porque Jesus hoje pega na tua mão e vai te colocar de pé. Glória! Quando Ele entra naquela casa de barro, a cura daquela mulher, a enfermidade daquela mulher, tudo que estava de errado naquela casa saiu. E eu profetizo e termino aqui, em nome de Jesus: todo mal que está afligindo a tua casa, a tua família, levanta a tua mão. Levanta a tua mão com autoridade. Vai sair no nome de Jesus. Você crê?